Super-heróis têm origem nos mitos e lendas da história antiga, né? Nessas histórias estão escondidas chaves sobre o propósito da vida e sobre o desenvolvimento humano. O que isso quer dizer? Se você perceber, nas histórias antigas de mitos e lendas, né, da história antiga, você vai perceber esses filmes de super-herói que a gente assiste hoje em dia, né, esses filmes modernos que a gente assiste hoje em dia, super-heróis, até as revistinhas em quadrinhos, eles são tirados de mitos antigos, de lendas antigas da história, né, da história antiga lá. Então, se você reparar, tem vários, não vou falar aqui quais são, mas tem várias histórias e lendas de super-heróis, né, de histórias e mitos onde existe uma história ali onde aquele ser humano consegue crescer, né, consegue encontrar o seu próprio superpoder para poder mudar o mundo. Então existem várias lendas, várias culturas diferentes, existe esse mito que é um personagem principal ali, que ele existe a história, a jornada do herói, né, que ele encontra, que ele tem alguma dificuldade, que ele tem um grande problema, e aí ele vai encontrar o grande propósito da vida, o grande superpoder dele, para poder mudar a vida dele e mudar a vida dos outros, né? E essas lendas, esses mitos, contam essa história, e na verdade, por trás dessas histórias, dessas lendas, desses mitos, tem uma grande chave para o propósito da vida, né? De qual é o sentido da vida. Porque exatamente essas lendas, essas histórias, elas contam o desenvolvimento humano, né? O crescimento humano. O que o ser humano precisa fazer na própria vida dele. O que cada ser humano precisa fazer na própria vida dele. Que é o quê? Que é achar o seu superpoder. Que é olhar para dentro de você mesmo e encontrar qual é o seu superpoder. O que você está fazendo aqui nesse planeta Terra. Né? Para que você nasceu? Qual que é a sua missão de vida? Qual é o seu superpoder? E como que com esse superpoder você vai mudar o mundo? Né? Quais são as suas batalhas, quais são as suas dores que você precisa vencer para poder ser uma pessoa feliz, usar esse superpoder para poder mudar o mundo e trabalhar com o que você realmente ama fazer. Então essas histórias antigas, elas contam essa jornada do herói, né, de encontrar o próprio superpoder, que no fundo, no final das contas, ela só está contando a história do próprio ser humano, de como faz para o ser humano se libertar, podemos dizer assim, se encontrar, né, encontrar o superpoder, encontrar qual é a missão de vida dele, encontrar qual é o sentido da vida dele. Né? E uma vez que ele encontra qual é o sentido da vida dele, qual é a missão da vida dele, ele consegue entender como o mundo funciona, ele consegue entender como as coisas funcionam, como as pessoas funcionam, e assim ele consegue de alguma forma andar mais leve na vida, né? Andar pela vida de uma forma mais leve, de uma forma que ele consiga entender quais são as coisas, o porquê que ele sofre, quais são as dores dele, por que as pessoas sofrem, né? Qual que é a missão de vida dele, por que ele tem essas dores, tanto físicas ou mentais, podemos dizer assim, né? Então, esse que é o grande lance das histórias antigas. Então é muito legal, se você não gosta muito de ler sobre essas histórias, não gosta muito de pesquisar essas histórias antigas, de mitos e lendas, é legal você pesquisar, né, ou quando você lê de novo alguma coisa assim, dessas lendas e mitos antigos, de histórias antigas, de civilizações, né, de culturas, você vai perceber que no fundo tem um grande ensinamento que é a jornada do ser humano, do crescimento humano, né, do próprio ser humano ali em busca de realização, em busca de ser uma pessoa melhor e de fazer o mundo melhor. Então esse é o grande lance.